Graça e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Pastora Sandra falando. Vamos hoje então a mais um dia de meditação da palavra do Senhor Jesus. Hoje, dia 14 de outubro, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Não desanime, Jesus está no controle. Vamos ler lá em Mateus, no capítulo 14. Alguns versículos aqui que diz assim, ó. Lá no 23, lá em diante. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Até o 33. O desânimo impõe sobre nós a derrota antecipadamente. Um indivíduo desanimado aceita passivamente a decretação da derrota. Muitas vezes o desânimo é crônico. Há pessoas que são desanimadas por natureza. Misericórdia, né? Não tem aquelas pessoas que você percebe que tudo ela reclama. Conhece alguém assim? Reclama da vida que tem, da casa que mora, da comida que come, né? Que triste que é, né? Infelizmente, quando fala isso, eu lembro de algumas pessoas. É muito triste isso. Será que é assim que nós queremos ser lembrados, gente? Que derrota, hein? Misericórdia. Outros estão desanimados devido à gravidade dos problemas que enfrentam, a situação que a gente está vivendo agora, né? Uma enfermidade incurável, um divórcio traumático, um luto doloroso. São coisas que são tristes, são preocupantes, né? Causam dor, mas tudo tem um tempo, até o tempo de choro, até o tempo de luto, né? Porque a gente tem que viver, se expressar, mas não ficar nesse lugar. Há momentos em que o desânimo assalta o nosso coração, perdemos o controle da situação e nos sentimos impotentes diante dos ventos contrários. Os discípulos de Jesus estavam assim no mar da Galileia. Por ordem de Jesus, haviam entrado no barco para atravessarem o mar da Galileia e foram colhidos inesperadamente por uma terrível tempestade. Já passava das 3 horas da madrugada e eles ainda estavam sendo jogados de um lado para o outro ao sabor da tempestade. Mas quando a situação parecia perdida, Jesus surgiu andando sobre as águas para livrá-los. Apesar deles terem olhado e achado que Jesus era um fantasma, né? O medo e o desespero era tanto no coração deles que eles olharam e pensaram: um vulto andando sobre as águas só pode ser um fantasma, né? Essa Bíblia que eu li aqui, ela ainda diz, né, que eles gritaram: socorro, é um fantasma. Só tinha homem no barco, gente.
É, quando a situação parecia perdida, Jesus surgiu andando sobre as águas para livrar eles daquela situação. As ondas que conspiravam contra os discípulos estavam literalmente debaixo dos pés de Jesus. Jesus é maior do que os nossos problemas. Mesmo quando perdemos o controle das circunstâncias, Jesus continua no controle. Ele sempre vem ao nosso encontro. Ainda que na quarta vigília da noite, ele vem para acalmar nosso coração e as circunstâncias que nos ameaçam. Jesus vem para nos levar salvos e seguros ao nosso destino. Essa passagem aqui é uma passagem que nos ensina muito, né? Aqui falando sobre o desânimo. Então, meu pai, perdão, gente. Sei lá como é que fala, atacou uma alergia na garganta agora, mas vamos vencer em nome de Jesus. Então, esse texto, ele ainda diz que Jesus, ele se retirou sozinho para orar. Jesus sempre nos ensinando, né, gente? Ele deixou os discípulos e foi orar. Até a gente olhar aqui que o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas. Então, o barco, na verdade, eu acredito que eles foram com Jesus até, né, perto do lugar onde Jesus desceu e foi orar, mas eles ficaram no barco e as ondas do mar foram ficando braba e jogando eles para o meio do mar. Então, se distanciaram de Jesus e ali começou o desespero, né? Quantas são as situações da vida que a impressão que dá é que Jesus não está no barco, e naquele caso deles, visivelmente, Jesus não estava mesmo. Ele tinha descido do barco para orar. Mas e quantas vezes nós hoje olhamos para as circunstâncias e não vemos Deus, né? Olhamos para aquela situação e porque você não está vendo Deus, você não acredita que Deus está. Que Deus tem, dependendo da situação, a falta de fé não é isso que a gente fala, mas é como se a gente tivesse acreditando que Jesus não é capaz de dominar as coisas, mesmo se a gente não estiver vendo. A gente só acredita que Deus está fazendo se a gente estiver vendo. Já parou para pensar nisso? Jesus vinha sobre as ondas, caminhando, e a palavra declara que ele tinha debaixo dos pés o problema dos homens. Ele caminhava por cima das águas. E qual era o problema que afrontava? As águas. Alguém que eu acho aqui corajoso foi Pedro. Porque as pessoas até costumam dizer, né? Ah, Pedro teve medo e afundou. Gente, vamos combinar, né? Que Pedro, de todos aqui, ele foi o mais corajoso. E ele teve uma experiência que ninguém teve, que foi de andar sobre as águas. Você sabe quando que ele começou a afundar? Quando ele começou a olhar para ele e olhar tipo, se ele tivesse continuado olhando para Jesus, ele tinha chegado até onde Jesus estava. E isso nos ensina muito esse pequeno detalhe, porque nós temos o péssimo hábito de julgar por aquilo que vemos, não é verdade? Então não tire os seus olhos de Jesus. Em nenhum momento se permita tirar os olhos de Jesus e colocar nas circunstâncias. Esse é o nosso mal até hoje. O mal da humanidade, todo ser humano, seja qual for a situação, quem nunca passou por isso? Por difícil que seja, ou às vezes não é nem por falta, tipo, não foi por falta de fé. Você talvez não está falando, Jesus não tem poder, Jesus não vai fazer, não. Mas às vezes a gente se dá o direito de ficar chorando. O linguajar é forte, mas lambendo as próprias feridas. Ali, se condoendo das suas mazelas. E aí começa a murmurar. A pessoa desanimada, né, que nós acabamos de ler, e começa a reclamar, e começa a murmurar. É o tipo de gente que ninguém quer perto.
Porque é uma pessoa que é para baixo, que só sabe reclamar, só sabe ver as coisas que não tem, aquilo que não é, falar da, sabe? Em Jesus, o nosso comportamento tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Tudo que nós passamos, por mais difícil que seja, gente, nós estamos sendo tratados. A dor, a dificuldade, a luta, ela vem para forjar o nosso caráter. A dificuldade de hoje, amanhã você vai olhar para o momento lindo que você vai viver e você vai entender que você só é capaz de viver esse momento por causa daquilo que você passou lá atrás. Esses momentos são para nos treinar, nos ensinar. Então, não faça como Pedro, que tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a circunstância. Mas, se você fizer como Pedro, lembre-se de clamar ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que ele gritou, salva-me, Senhor. A palavra diz em 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Em nenhum momento Jesus vai nos abandonar. O ser humano costuma julgar a pessoa. Ah, tá vendo? Desanimou, fraquejou, agora fica aí. Volta para o final da fila. Não é isso que o ser humano faz? Ah, não tá vindo, não tá sendo frequente, então agora não vai mais cantar, não vai mais pregar, não vai mais viajar com o pastor, não vai mais viajar com a missionária. Coloca a pessoa lá no fim da fila, agora você vai passar tudo de novo. Esse é o ser humano. Jesus não faz isso com a gente. Quando a gente fraqueja e afunda, se você clama imediatamente, ele estende a mão. Ele vai corrigir? Vai. Ele vai exortar? Vai. Porque ele disse para ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus, ele questiona a nossa atitude. Com Jesus, a gente sempre aprende algo. Mas são palavras de amor. Jesus não tira você daqui e coloca você lá atrás. As pessoas dizem isso, né? Você já ouviu alguém dizer que de madrugada diz que é melhor orar porque a fila é menor? Ai, gente, pelo amor de Deus, como se existisse isso para Deus. Entra na fila. Não existe fila, gente. As pessoas, o ser humano quer engessar Deus. Quer colocar Deus dentro do seu minúsculo pensamento e entendimento. Quem é que explica Deus, gente? Já tem a canção que diz, ninguém explica Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, apesar de eu não tenho para você o projeto de dizer como Deus faz, mas eu sei como ele não faz. Não existe fila. Existe a disposição de Deus em nos socorrer quando a gente clama. Se existisse fila, alguém que está lá no primeiro lugar da fila está pedindo para Deus um ventilador e o outro que está lá no meio está pedindo para Deus salvar o filho que está morrendo. Você acha mesmo que Deus vai dizer assim, não, espera aí, espera chegar a tua vez aqui na fila? Jamais. Sabe, não existe isso. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Não existe outro lugar para a gente estar, gente. O melhor lugar é na presença de Deus. Você está o quê? Se sentindo afundando? O vento está balançando seu barquinho, parece que vai virar? Calma, ainda que seja na terceira vigília da noite, ele vem te socorrer. Não vai te abandonar, não vai. Não vai. No final dá tudo certo. Se ainda não deu tudo certo, não é o final. Você que está achando que é o fim, você que fica dizendo que é o fim. Calma. Aprenda com tudo isso que está acontecendo. Se você convidou Jesus para o teu barco, pode parecer, você não está vendo, mas ele não vai deixar esse barquinho naufragar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade na tua presença. Que o Senhor venha nesse dia, Pai, trazer um ânimo novo sobre o teu povo. Senhor, vem trazer, Senhor Jesus, sobre os corações uma expectativa, Senhor, uma decisão de crer e de não olhar mais para as circunstâncias, mas ter os olhos fitos em Jesus.
é no Senhor, na tua palavra. A nós, como os seres humanos aqui na Terra, estamos com os olhos constantemente na tela do celular. Tem gente que está ligada em tudo e acha bonito que sabe de tudo. Onde que está a vantagem de estar aí no auge, sabendo das coisas que está acontecendo hoje no mundo e não conhecer a palavra de Deus? Pai, desperta a tua igreja, que haja uma decisão, Senhor Jesus, em buscar a tua face, que haja uma decisão, Senhor, na leitura da palavra, na meditação da palavra. Senhor, desperta o teu povo, ter os olhos fixos em Jesus, é não tirar os olhos da palavra de Deus, é estudar essa palavra, é descobrir os direitos. Ah, Senhor, tem tanta coisa aqui, Senhor, que é direito nosso, que nós não tomamos posse por falta de conhecimento. Desperta a tua igreja, desperta aquele que dorme. Senhor, eu creio, Pai, no teu mover. Senhor Jesus, derrama, Senhor, da tua graça. Eu creio, Senhor, no mover do sobrenatural, Senhor, da tua presença. Eu te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade, que o Senhor esteja alcançando os lares agora, aquele que está clamando, aqueles que estão orando, Senhor, neste momento. Visita esse lar, Senhor, aonde a esperança, Senhor, parece que estava tão apagada, tão esquecida. Em nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito da morte, o espírito da depressão, da opressão, do desânimo, da tristeza. Que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga um novo ânimo. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha como uma palavra, Senhor, como uma brisa suave sobre essa pessoa que nos ouve. Traz, Senhor, traz a cura, traz, Senhor Jesus, o refrigério. Abre esses olhos para que essa pessoa possa olhar e contemplar com os olhos da fé o Senhor caminhando em sua direção. E todo desânimo, nós queremos, em nome de Jesus, repreender. Onde estiver, Senhor, um jovem, um adolescente, hoje, tão cedo, Senhor, as crianças estão ansiosas, as crianças estão tendo desejo de morte. É tanta informação inútil na mente dessas crianças, crianças viciadas nesses jogos do celular. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor Jesus, toda falta de organização familiar, onde os papéis estão trocados. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar com o teu poder. Senhor, coloca tudo no lugar. Senhor, a casa é sua. Entra, Senhor, coloca tudo no lugar. O Senhor tem esse poder. Nós confiamos em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor Jesus, no teu poder. Fica conosco, Senhor, trazendo, Senhor, esse novo tempo, Pai, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia, se anima, olha para Jesus, não tira os olhos de Jesus, tá bom? Deus abençoe, fique na paz e até a próxima.